Galerinha, olha a 317 da Unesp, ó. Se todo o ozônio da camada de 20 quilômetros de espessura, situada bem acima da superfície da Terra, a estratosfera, tá? Todo o ozônio lá em cima, fosse coletado e submetido à pressão de 1 atm, ele ocuparia uma camada na superfície da Terra de 3 milímetros de espessura. Olha só, bem fininho, né? Então você armazenaria em toda a camada na superfície do globo terrestre com 3 milímetros, para ter essa pressão de uma atmosfera. A temperatura média na superfície da Terra é 20 graus Celsius, na estratosfera é de menos 40. E a superfície da Terra tem uma área de 150 a 10 a sexta quilômetros quadrados, tá? Deu constante universal, massa atômica, tal, e diz o seguinte: por que a camada rarefeita de ozônio é mais espessa que o mesmo gás na superfície da Terra? Escreva a equação matemática que representa essa relação. Bom, gente, porque conforme a gente sobe, a gente vai em direção à estratosfera, né? O que está acontecendo? A altitude vai aumentando, o peso de ar vai diminuindo em cima da gente. Então a pressão vai diminuindo. Gente, pressão menor significa o quê? Volume maior. Uma pressão menor, um gás menos pressurizado, ele expande. Ele consegue ocupar um volume maior, tá? Então nessa letrinha A, foi exatamente isso que eu pensei aqui, ó. Na estratosfera, né, nessa camada 20 km aí de altura, a pressão diminui, né, em relação à superfície da Terra. Se a pressão é menor, está menos pressurizado, o que acontece? O volume aumenta, você tem expansão do gás. Por isso que o volume vai ser, essa camada vai ser mais espessa lá na estratosfera a 20 km de altura. Uma equação que pode justificar isso é PV/NRT, né? Porque se você passar o T dividindo, P vezes V sobre T é diretamente proporcional a NR, tá vendo, gente? Ó, né? E para você ter isso aqui constante também, ó, NRT, P vezes V tem que ser constante. Então, na hora que você diminui a pressão, o volume aumenta, cancela, P vezes V fica constante. Tá bom? Então essa equação, com certeza, ela vai conseguir explicar essa variação aí. Agora, na letrinha B, gente, desse 317, veja bem o que a Unesp fala, ó. Calcular a massa aproximada de ozônio ao redor da Terra. Vixe, o que a gente teria que fazer? Se eu jogar no PV/NRT, no M, eminho sobre mão, eu acho a massa do ozônio. Só que lá no PV/NRT eu preciso do volume. E qual que seria o volume aqui? Eu tenho que pensar no globo terrestre, eu tenho que pegar essa área, vezes a altura, que é 3 milímetros, só que está em milímetros, tá vendo, gente? Eu calculo o volume que eu vou ter de ozônio. Só que a gente vai ter que fazer algumas transformações aqui, tá? Então, ó, o que eu pensei? Eu fiz até um desenho aqui, ó. Globo terrestre, 3 milímetros de espessura aqui. Então isso aqui, ó, com uma atmosfera de pressão aqui dentro, a gente conseguiria colocar o ozônio. Então eu preciso calcular qual que é o volume que eu tenho aqui, nesse espaçozinho de 3 milímetros. Gente, 1 metro tem 1000 milímetros, tá? E 1 quilômetro tem 1000 metros. Uai, 1000 vezes 1000. Então 1 quilômetro tem 10 a sexta milímetros, concorda? 1000 vezes 1000, ó, já passo direto. E 3 milímetros, gente, x. Fiz a continha, isso deu 3 vezes 10 a menos 6 quilômetros. Essa seria, na verdade, a altura desses 3 milímetros em quilômetros. Bom, para eu calcular o volume do O2, o que eu faço? Área vezes a altura, né? A área do globo terrestre vezes essa altura. Então seria a área, ele deu 150 10 a sexta vezes essa altura que eu calculei, 3 vezes 10 a menos 6. A gente corta aqui os 10 a menos 6 com 10 a sexta, isso dá 450 quilômetros cúbicos. Esse seria o volume, tá? Muito bem, só que no nosso PV/NRT o R lá vai estar em litros. Então nós precisamos colocar o volume em litros. Vamos converter então? Fiz um esqueminha de conversão que é bem basiquinho, ó. Se for 1 km por 1 km por 1 km, 1000 metros, 1000 metros e 1000 metros, né? De profundidade, ó. Então 1 km cúbico, gente, tem o quê? 1000 vezes 1000 vezes 1000, 10 a nona metro cúbico. Como lá ele falou 450 km cúbicos, eu consigo achar aqui, ó, em metros cúbicos, que é 450 vezes 10 a nona metro cúbico. Só que eu sei que 1 metro cúbico tem o que, gente? 1000 litros. Tranquilo, então, 450 vezes 10 a nona metro cúbico, eu acho em litros. Multipliquei em cruz, ó, deu 450 vezes 10 a 12 litros. Então, essa camadinha aqui, ó, tá vendo, ó, de 3 milímetros, tem 450 vezes 10 a 12 litros de ozônio na pressão de uma atmosfera. Aí sim a gente consegue tacar lá no PV/NRT. Vamos lá então, para concluir isso aí. Vamos lá, ó. Coloquei mim sobre mão para o ozônio. Então, pressão 1 atmosfera, o volume que nós calculamos 450 10 a 12, massa sobre 16 vezes 3, ó, massa molar 48, 0,082,
E a temperatura, gente, é da superfície da Terra, né? Que essa camadinha de 3 milímetros está na superfície, então é os 20 graus Celsius. Mais 273, 293. Só fazer a continha, né? Continha um pouquinho chatinha aí, nós vamos chegar em 0,89, 10 a 12. Olha só, gente, essa massa ela sai aqui em gramas, tá bom? Então isso daria 0,9 vezes 10 a 12 gramas de ozônio. Vamos correr essa vírgula? Correndo a vírgula daria então 9 vezes 10 a 11 gramas de ozônio. Essa é a resposta dessa questão da Unesp, que é uma questão muito legal, que é a 317. Beleza, galerinha?